The book is on the table and a cup of coffee is next to it. The book is on the table and a cup of coffee is next to it. She wants to be a teacher of English and travel the world. She wants to be a teacher of English and travel the world. The city is full of lights and has a special beauty at night. The city is full of light and has a special beauty at night. Olá, pessoal. Eu estou usando aqui as 5 primeiras palavras que o ChatGPT me deu sobre aquela lista que eu fiz um vídeo falando que eu perguntei sobre a regra 80-20. Então, as 5 primeiras palavras: the, be, and, of, a. E se você observar essas três frases eu pedi também para a inteligência artificial. Se você observar the, be, que é o verbo to be, né? Is, be, to be, is, and, again, of. The book is on the table and the cup up next to it. Não tem aqui. He wants of. Então, a gente pode observar que essas palavrinhas sempre vão estar aparecendo. Principalmente o verbo to be, né? Agora aqui é um artigo definido. Aqui é um verbo. Aqui é uma palavra de conjunção, né? Que liga uma palavra a outra. Of é uma preposição. E a é um artigo indefinido. Essas são as razões pelas quais as pessoas, às vezes, principalmente no Brasil, têm uma certa dificuldade em aprender inglês. Por quê? Porque, infelizmente, nós não podemos negar que o nosso nível de educação, de nível assim, da maioria, não é muito bom aqui no Brasil. E aí, tem também aquela coisa da cultura familiar, que às vezes as pessoas acham que, para que eu vou aprender isso, para quê? E só faz o mínimo para passar de prova. Não é isso? Na escola, teve matérias que eu já fiz isso, você já fez isso, se você for honesto. Talvez você gosta muito de matemática, você se esforça, aprende tudo. Mas se você não gosta de história, aí você só decora aquelas datas específicas que você sabe que vai cair na prova. Às vezes até o professor faz a revisão, presta atenção que isso aqui vai cair na prova. Aí você sabe que o princípio de Pareto vai cair na prova, você pronto, vou aprender só o princípio de Pareto. Fala a verdade, seja honesto. Eu já fiz isso, você já fez. Tem matérias que a gente não gosta, a gente só aprende o necessário para passar. E português é o caso de muitas pessoas. Porque as pessoas têm aquela de, o importante é quem entendeu. Você entendeu o que eu quis falar, não entendeu? Então pronto, isso para base. E aí às vezes que quando você está aprendendo inglês, você é obrigado a reaprender o português, ou pelo menos reaprender as regras. E aí você tem que aprender o que é um não, que é um substantivo. Você tem que aprender o que é um adjetivo, adjective. Você tem que aprender o que é um artigo, o que é um verbo, o que é uma conjunção, o que é uma preposição, o que é um artigo definido, um artigo indefinido. E aí você fala assim, nossa, eu vou ter que reaprender tudo isso de novo. Aí você associa aquilo que você já não gostava no início. Agora, quem já gosta de português, quem já tem aquela predisposição a aprender português, poxa, só vai relembrar aquilo que já sabe
e vai ver como é que é no inglês e vai fazer interessante, vai casar uma coisa com a outra, que é bem mais interessante. Uma das coisas que eu usei ao meu favor foi isso, que quando eu falei assim, poxa, é melhor que eu vou melhorar o meu português também aprendendo inglês. Então, quando eu tive esse pensamento, para mim ficou assim, eu fiz aquilo que poderia o meu cérebro, o meu cérebro poderia associar ao chato, eu fiz associar ao que era agradável, como uma oportunidade de melhorar o português. Que, gente, idioma é assim, você não aprende o idioma hoje e fala assim, poxa, já sei tudo para o resto da vida. Não é. Porque se você pensar bem, o tempo que você passa na escola não é suficiente para você aprender todas as regras. Não é. Então, aquilo ali é como se fosse assim, ó, a direção é essa aqui, o caminho é essa daqui. O melhor, para você melhorar e se tornar um especialista nisso daqui, você vai ter que estudar o resto da sua vida. Então, é assim, a gente tem que estar sempre pensando em aprender. Quando isso chega e fica no nosso cérebro como automático, no piloto automático, aí sim, já é natural para você. Por isso que às vezes a gente traduz uma coisa na nossa mente do português para o inglês e vai falar para um americano ou qualquer outra nacionalidade que seja nativa da língua inglesa, ele vai ficar sem entender. Ou até mesmo para uma pessoa que não é nativo, mas não sabe falar português, mas ele não vai entender por que você está falando aquilo. Por quê? Porque ele aprendeu inglês da forma que é inserido na cultura inglesa, entendeu? Da língua inglesa. Então, você tem que entender isso também. Então, a gente tem que prestar atenção muito nisso e continuar focado em aprender e aprender o português também. Não tem jeito, a gente vai ter que aprender, porque você vai. Para você saber o que é um artigo definido em inglês, você tem que saber o que é um artigo definido em português. Simples assim. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Tenho todo o prazer de ajudar. E dá sugestão de conteúdo. O que você precisa aprender, porque eu estou aqui falando só com a câmera. Eu não tenho feedback. Às vezes uma pessoa ou outra me dá um comentário, um feedback, alguma coisa, mas nunca fala assim, olha, eu preciso aprender isso. Essa palavra aqui me atrapalha. Então, se você fizer, vai ficar legal para você e para mim. Beleza? Tamo junto.